Olá, minha gente. Hoje nós vamos falar sobre a palavra repúdio e a palavra divórcio. Em algumas Bíblias, o nome está divórcio na tradução em português. Em outras Bíblias, mesmo em português, a palavra está em repúdio, como a Bíblia aqui pentecostal. Eu estou baseado em Malaquias, capítulo 2, no versículo 16. Porque o Senhor Deus de Israel diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste. Né? Vamos aqui para outra Bíblia aqui, capítulo 2 de Malaquias, no versículo 16, está aqui. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Vamos aqui para a Bíblia de 1700 aqui, o versículo 16. Porque alguém, por aversão, repudia a mulher. Vamos aqui para a Bíblia de Jerusalém, aqui ó, porque repudiar por ódio, diz Yahvé, o Deus de Israel, né? É estender a violência sobre a sua veste. Vamos aqui para a Bíblia também aqui de João Ferreira de Almeida, no versículo 16, está aqui ó, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Vamos aqui para outra Bíblia aqui. Essa Bíblia aqui, não é a Bíblia que está saindo agora, é a Bíblia Sagrada, edição com notas para jovens. Vamos ver o que essa Bíblia fala aqui. Capítulo 2, né, no versículo 16. Deixa eu procurar aqui se eu encontro o versículo. Pronto, está aqui. Eu odeio o divórcio e odeio o homem que faz uma coisa tão cruel assim, né? Que já é mais diferente. Vamos para a Bíblia aqui, hebraica, capítulo 2 de Malaquias, versículo 16 diz: pois aquele que odeia a sua esposa deve divorciá-la, diz o eterno Deus de Israel, e não tentar encobrir a injustiça com sua veste. Olha a tradução daqui que já é diferente, não é? Pois aquele que odeia a sua esposa deve divorciá-la. Então aqui eu tenho duas Bíblias que falam em divorciar. Vamos lá, primeiro, a palavra divorciar no grego significa, no grego é apostasion. Apostasion. Nós temos aqui, vamos aqui para o hebraico, Malaquias capítulo 2, versículo 16, começa assim ó, que sané shelah, porque odeia despedir, diz, aqui é o tetagrama, o nome sagrado, o Deus de Israel. Então a palavra aqui para repudiar, o repúdio, é shalá. Então, o que Deus mais odeia, detesta, que um homem faça com a mulher, ou uma mulher faça com o homem, é repudiá-la, ou repudiá-lo. E repudiar, ou shalá, o que significa a palavra shalá aqui no hebraico? Significa despedir, significa repudiar, mandar embora, expulsar, posto de lado. Então, essa palavra shalar no hebraico significa tudo isso. Então, muitos pastores, desculpa aí os pastores, mas eles doutrinam as pessoas, os crentes, os cristãos, e dizem de uma mulher que tem um casamento abusivo, que o marido espanca ela, bate nela, né, faz terrivelmente, trata ela mal na frente das pessoas, de outras pessoas, de terceiros, manda ela embora, repudia ela. Mas esse pastor, quando a pessoa vai para o gabinete falar dos problemas, ele diz, não, você tem que ficar com ele porque essa é a vontade de Deus. Então não é a vontade de Deus. Essa mulher ela não pode viver uma vida dessa maneira, sendo espancada, agredida, e ficar tudo bem, porque isso é a vontade de Deus. Porque esse marido, o que esse marido está fazendo com essa mulher? Xelá, está mandando ela embora, está despedindo ela. Isso era tão sério que quando a gente vai para o Novo Testamento, o próprio Novo Testamento, o próprio Jesus, ele vai falar do Guedes.
E o get era dado lá em Deuteronômio capítulo 24, no versículo 1. Vamos lá. Eu queria ler aqui nessa Bíblia. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio 24, no versículo 1. Olha o que aqui diz aqui, ó. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, escrever-lhe-á carta de divórcio. Ou seja, o que significa esse divórcio aqui, ó? Shalar. A palavra shalar. Essa palavra divórcio, no hebraico, ela é chamada de get. O que era o get? Era um documento que o homem que estava repudiando, mandando ela embora, ele assinava esse documento, e essa mulher pegava esse documento e ia até Moisés, mostrava a Moisés que o marido dela deu o get, o divórcio, a carta de desquite, para que ela pudesse casar outra vez. Então esse era o documento. E esse homem nunca mais teria ela de volta, porque ele já assinou, ele já deu o get. Então, ó, tendo ela saído da sua casa, poderá ir tornar-se mulher de outro homem. E se este último homem se aborrecer dela e lhe escrever uma carta de divórcio, o get, o documento, e der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi impurificada, pois isso é abominável diante do Eterno, e não farás condenar a terra que o Eterno teu Deus te dá por herança. Então veja só que a própria escritura aqui, né, Deuteronômio, que é a Torá, ela vai responder essa questão lá de Malaquias. Mas uma mulher que é agredida, é espancada, que o homem repudia ela, manda ela embora, ou que esse próprio homem atrai, porque aqui na narrativa, né, de Malaquias, Deus está falando que ele também aborrece também um homem que ele trai a sua esposa, né? Deixa eu ver aqui no versículo 16, versículo 15, acho que é o versículo 15 não, o versículo 14, diz assim: e disserte a respeito de que Yahvé testemunhou entre ti e entre a mulher de as tuas juventudes, que tu fortes desleal, ó traidor, a ela e ela, a tua companheira, e a mulher da tua aliança, e não fez o remanescente de espírito, e o que para ele, ou que buscava a semente de Deus, e vos guardareis do vosso espírito com a mulher das tuas juventudes, que não seja desleal, porque odeia o Eterno. Shelah, despedir, mandar embora, né? Expulsar, pôr de lado. Então isso é repúdio, Shelah. Eu vou parar por aqui, eu vou continuar em outro vídeo, porque esse aqui vai ficar muito extenso.